Olá, tudo bem? Saulo Farias aqui, de volta ao canal do Maratonando o Novo Testamento, para explicar um pouco como surgiu essa ideia, como é que vai acontecer no dia 30 de julho. Em primeiro lugar, quando eu comecei a ter essa ideia, me veio alguns pensamentos. O primeiro deles é que durante um tempo da minha vida eu realmente fiquei muito isolado no meu quarto, lia dias, horas, e muito forte na minha lembrança é que minha mãe chegava e dizia: Saulo, vem almoçar, vem jantar. E eu estava tão ali imerso naqueles livros de filosofia, de matemática, que eu troquei muitas refeições, muitas conversas, muitas risadas pelo isolamento ali no meu quarto, buscando me encher de conhecimento. E aí não consegui levar durante muito tempo essa situação, porque acabei adoecendo, na verdade, porque muitas horas ali no quarto, muito acúmulo de conhecimento, e realmente aquilo não fez bem para mim. Então a primeira coisa que eu me recordo assim forte quando eu penso nessa maratona é justamente no meu quarto, nos meus livros, naquele período que eu vivi ali. E aí depois, já agora adulto, já de 1 ano, 2 anos para cá, eu vendo a ministração da pastora Thalita Pereira, ela falando em ressignificar, falou da perda da filha dela, e que ela teve que ressignificar aquela data para que trouxesse um alívio naquela memória que ela tinha em relação àquela perda. E também assistindo às lives do pastor Lucinho Barreto, ele sempre instiga a gente a fazer loucuras por Jesus. E como eu gosto muito de ler e considero a palavra de Deus como uma fonte inesgotável de paz, de sabedoria, então eu resolvi juntar tudo isso e ressignificar. Por isso que eu fiz aquela vitamina, falando do quarto, falando da leitura, falando em ressignificar, porque para mim, esse maratonando, o Novo Testamento, ele vai sacramentar toda essa mudança de paradigmas que eu tenho vivido na minha vida, toda essa ressignificação. E interessante é que quando uma palavra ela aparece para mim e chama atenção, ela acaba se repetindo ali naquele período. Eu lembro que naquele período que eu assisti a live da pastora Thalita Pereira, a minha psicóloga, terapeuta, a doutora Cláudia, ela também, naquele mesmo período, ela falou em ressignificar, a importância da gente ressignificar algumas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. E aí eu entendi que realmente eu tinha que ressignificar. E aí eu resolvi fazer esse maratonando, tá certo? E como é que vai funcionar lá no dia 30 de julho? Às 7 da manhã nós iremos iniciar a live. Ela vai ser uma leitura ao vivo, transmitida pelo meu canal do YouTube. A gente vai ver também se vai conseguir pelo Instagram, que eu acredito que talvez pela duração, pode ser que o Instagram ele derrube a live algumas vezes, mas no YouTube eu acho que é mais seguro para a gente transmitir. Então assim, eu não vou sair, não vai ter descanso, tá certo? Não vai ter refeição, ali uma aguinha do lado, e vai ser dessa maneira, maratonar. Algumas pessoas me perguntaram: vai ser os evangelhos? Não vai ser os evangelhos, tá? Vai ter, você vai parar e vai continuar em outro dia? Não, é uma live ininterrupta da leitura do Novo Testamento, é uma maratona de leitura de Mateus até Apocalipse. Então esse desafio ele é muito importante para mim, porque tem essa ressignificação da leitura. Durante muito tempo eu fui muito assim fã e leitor assíduo, principalmente da filosofia grega, tá certo? E aí eu admirava, por exemplo, porque Aristóteles tinha medido a circunferência da Terra sem ter essa tecnologia que nós temos hoje. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu sei que Deus ele sonda o meu coração. Então nenhum homem consegue fazer isso, nem com a tecnologia, nem com algoritmos, qualquer aparelho
não consegue sondar, não consegue saber o que se passa no meu coração, na minha mente. Mas a palavra de Deus diz que até a palavra, ainda antes de sair da minha boca, o Senhor já sabe. Então, é uma fonte inesgotável. Eu sei que tem outras situações também, outros textos filosóficos que me chamavam muito a atenção, né, de Platão, por exemplo. A justiça é a conveniência do mais forte, mas eu sei que Deus, ele defende o necessitado, ele derruba o soberbo. Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que a mensagem do Evangelho, a mensagem da sabedoria que está na palavra de Deus, não se compara à filosofia humana, não se compara à sabedoria do homem, que inclusive para Deus é loucura. A sabedoria do homem não chega perto do que Deus tem. Os pensamentos dele são muito mais altos, muito maiores. E para finalizar essa explicação, a palavra de Deus ela é muito importante para mim, e eu sei que ela é viva, é eficaz, e ela é capaz de fazer algo tremendo na nossa vida. E eu me recordo que em 2008, 2009, eu estava, não sei, no Orkut, não lembro bem qual era a rede social, e eu vi lá um anúncio dizendo assim, palestra com o pastor Juscelino Rocha, e o título era Teologia versus Filosofia, quem tem razão? Era uma pergunta. E aí eu fui participar como ouvinte daquela palestra, e no meio da palestra, ali muitos alunos de filosofia, de teologia, e eu não era aluno, estava lá como, assim, convidado, né, como uma pessoa interessada no tema. E no meio da palestra, o Juscelino, pastor, filósofo, teólogo, e aí ele disse algo que marcou a minha vida para sempre. Ele disse, olha, a filosofia, ela busca a verdade através de questionamentos que levam a outros questionamentos. Ou seja, ela, através da palavra, através do Logos, ela procura encontrar essa resposta. Mas João, o Evangelho de João, ele já revelou essa verdade. Porque o Logos era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então, toda essa procura que a gente tinha através da filosofia em busca da verdade, ela já foi revelada por João. Então, eu comecei a chorar muito ali naquele dia. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Não era uma pregação, não era um culto, era uma palestra. E eu sei que o Juscelino nem sabe disso. Mas ali quebrou todo o sofisma que eu tinha em relação à filosofia, porque eu olhava a Bíblia como algo segundo plano, entendeu? E aí eu considerava muito essa filosofia como se fosse o suprassumo de toda razão, de toda inteligência e sabedoria. E aí eu descobri ali naquela noite que, na verdade é Jesus. Ele é a verdade, ele é a palavra encarnada, ele se fez carne, a palavra veio a este mundo. Então a verdade foi revelada a nós, na pessoa de Jesus. E aí eu saí daquele dia lá em êxtase, sabe? Não sei como eu cheguei em casa naquele dia. Fui caminhando e eu não me recordo qual foi o percurso, não me recordo se eu passei por algumas pessoas, porque realmente a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas. E eu espero que essa maratona, ela te ajude a entender essa importância, essa verdade, chegue até você. E muito obrigado.